Boa noite. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa, né? Nosso primeiro conteúdo após a nossa avaliação é um assunto, digamos, extenso, mas vamos trabalhar com calma para que possamos entender e aprender, ok? As orações subordinadas substantivas. Esse é o nosso primeiro conteúdo do mês. Nós temos aqui as funções do substantivo, ou seja, dentro dessas orações, o substantivo passará a exercer várias funções. Há momentos que ele exercerá a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto e agente da passiva. Mas vamos estudar com muita calma, com muita cautela, para que possamos de fato aprendermos. Nós temos aqui a oração subordinada substantiva. Nós temos a oração desenvolvida. São introduzidas por uma conjunção integrante que ou se. Ou seja, vamos ver aqui com detalhe. As orações subordinadas, como o próprio nome já nos chama a atenção, elas são subordinadas. Isso quer dizer que ela é dependente de uma outra oração, que no caso será a oração principal. E a subordinada é a que está dependendo da principal. As orações subordinadas substantivas, geralmente, elas são introduzidas pela conjunção integrante que ou se. Você pode até perguntar, Ana Maria, onde começa a oração subordinada? Ela começa a partir da conjunção integrante que ou se. Ou introduzidas por pronome ou advérbios interrogativos em orações interrogativas indiretas. Veja bem os exemplos que nós temos aqui. Espero que você alcance seus objetivos. Olha aí a conjunção integrante. É bem aí que começa a oração subordinada. Que você sempre alcance seus objetivos. Aí é a oração subordinada. Ela começou a partir da conjunção integrante que. Ela é dependente da oração principal. Quem é a principal, Ana Maria? É espero. Como vocês são conhecedores que toda oração ela tem como base um verbo. Então, espero. Espero é uma oração. Ela é a oração principal. Que você sempre alcance seus objetivos é a subordinada. Nós temos um outro exemplo aqui. Perguntam quem os acompanhará. Como ficou claro aqui, que são as conjunções integrantes que ou se, ou pronome, o advérbio interrogativo. Nós temos aqui um pronome interrogativo. Perguntaram quem os acompanhará. Olha aí a oração subordinada. Começou a partir do pronome interrogativo quem. Assim como essa outra oração, ela começou a partir do advérbio interrogativo. Diga-me onde se vende esse livro. Então, nós temos aí também uma oração subordinada, ok? Nós temos aqui oração subordinada substantiva reduzida. Quando eu falei ali das orações subordinadas substantivas desenvolvidas, como assim desenvolvidas, Ana Maria? É que a oração subordinada substantiva desenvolvida, geralmente, ela apresenta o verbo no modo indicativo, no modo subjuntivo. Já as orações reduzidas, elas apresentam
verbo no infinitivo. Quando reduzida, as orações substantivas sempre serão reduzidas de infinitivo. Veja bem, o verbo da oração subordinada substantiva, ele está em uma das formas reduzidas. O que é essa forma reduzida? Lá no segundo ano, quando estávamos estudando os verbos, nós havíamos as formas nominais do verbo. Quem são as formas nominais do verbo? É o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Infinitivo são os verbos que terminam em AR, ER e R. AR da primeira conjugação, ER da segunda e R da terceira. Esses são os do infinitivo. Os do particípio são os terminados em dó e dá, jogado, comprado, andado, compreendido. São os terminados em dó e dá. Os gerúndios são os terminados em NDO. Então veja lá, amar, AR, infinitivo. Amado, particípio. Amando, gerúndio. Essas são as formas nominais do verbo. E as orações reduzidas sempre serão reduzidas de infinitivo, ou seja, o verbo virá no infinitivo. Não me agrada lembrar o passado. Olha aí, o verbo está no infinitivo. Ele gostava de se olhar nos espelhos. Olha o olhar aí no infinitivo. Tive vontade de ir-me embora, ou ir, da segunda conjugação. O melhor remédio era conversar. Ou conversar aí da primeira conjugação no infinitivo. Então, nós temos aqui oração subordinada substantiva. Oração justaposta. Não apresentam conectivos. As justapostas não apresentam conectivo, ou seja, não apresentam conjunções. O que são as conjunções? Que, se, quem, onde. E nem são introduzidas por um verbo no infinitivo. Veja bem aí. Somente as orações objetivas, diretas e apositivas poderão ser justapostas. Quando estivermos nas diretas e apositivas, vocês verão com mais detalhe. Veja aqui o exemplo. Mas quando a terra diz, ele não morre. Responde o desgraçado, eu não vivi. Dei-lhe tudo, ofereci-lhe o meu nome. Frases bonitas de Castro Alves. Castro Alves é lá da literatura. Então, nós temos aqui que essas orações, elas não apresentam conectivo, como vocês podem observar, e nem são introduzidas por verbo no infinitivo. Estão lembrados do que eu falei? Como é o verbo no infinitivo? AR, ER e R. Somente as orações objetivas diretas e apositivas poderão ser justapostas. Então, nós temos aqui. Você pode procurar o verbo aqui. Ele não está no infinitivo. Nenhum dos verbos das orações estão no infinitivo. Aí nós temos aqui a oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Nós vamos voltar lá àquele início que eu falei que exerce a função sintática de sujeito. Quando é que a oração é subordinada substantiva? Quando ela exerce a função de oração subordinada substantiva subjetiva. Quando é que ela é? Quando ela exerce a função de sujeito do verbo da oração principal, que eu falei lá no início. Veja bem aqui os exemplos que nós temos. É importante que você conheça o passado de seus pais. Vejam bem. Agora, vamos passo a passo com essa oração. É importante. É importante. Isso é uma oração, Ana Maria? É sim, é uma oração. Olha o verbo aí. É, do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. É importante. É uma oração. Então, aí é a oração principal. E quem é a oração subordinada, Ana Maria? Começa a partir da conjunção integrante que.
que você conheça o passado de seu país, de seu país. Então aí é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas por que subjetiva, Ana Maria? Porque ela está exercendo a função de sujeito com relação à oração principal. O que é importante? O que é importante? Que você conheça o passado do seu país. Tá vendo aí? Esse é um verbo de ligação. Eu quero chamar a atenção de vocês que a oração subordinada, substantiva, subjetiva, ela começa com verbo de ligação. Ela começa com verbo de ligação. Quem são os verbos de ligação mais utilizados na língua? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar. Esses são os verbos de ligação mais utilizados na nossa língua. Então, a oração subordinada substantiva, ela começa com o verbo de ligação. É um dos passos. Virão outros passos sobre a subjetiva. E ela aqui, ela é subjetiva porque ela está exercendo a função de sujeito com relação à oração principal. A oração principal é importante. A subordinada, que você conheça o passado do seu país. O que é importante? Faça a pergunta, o que é importante? Que você conheça o passado do seu país. Então, a partir do que? É oração subordinada, substantiva, subjetiva. Outro exemplo aqui. É sabido que o prazo terminará neste final de semana. É sabido. Tá vendo aí, gente? É sabido é a oração principal. Porque nós temos o verbo. Do verbo ser, que eu acabei de mencionar. Quem é a subordinada, Ana Maria? É a partir da conjunção integrante que o prazo terminará neste final de semana. Essa oração principal, ela está na voz passiva analítica. Eu não sei se vocês recordam, quando nós estávamos estudando os verbos, nós estudamos as vozes do verbo, que é a voz ativa, a voz passiva analítica, a voz passiva sintética. Não sei se vocês lembram. Caso contrário, vai ter que voltar lá nos verbos, dar uma estudada nos verbos, para que possam interagir melhor com essas orações. É sabido, voz passiva analítica. A voz passiva analítica, ela é formada de verbo auxiliar, mais verbo do particípio. Lembra que eu falei das formas nominais do verbo? Sabido, dó é do particípio. É sabido, é a oração principal. Que o prazo terminará neste final de semana é a oração subordinada. Subordinada, substantiva, subjetiva. Por que subjetiva? Porque ela está exercendo a função de sujeito com relação à oração principal. O que é sabido? Que o prazo terminará neste final de semana. Um outro exemplo aqui, sabe-se que o prazo terminará neste final de semana. Sabe-se. Ana Maria, mas aqui não está começando com o verbo de ligação, como você mencionou. Mas eu deixei claro que o verbo de ligação era um dos tópicos, ainda viriam mais, com relação à oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, ela também, a oração subordinada, substantiva, subjetiva, ela também começa com o verbo na voz passiva sintética. Como é o verbo na voz passiva sintética, Ana Maria? O verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome apassivador se. Tanto é que, eu sei, tu sabes, ele ou ela sabe. Veja bem, o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula passivadora se. Então, sabe-se é a oração principal. A oração subordinada começa a partir da conjunção integrante que o prazo terminará neste final de semana. Então, a oração, a partir da conjunção que, nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque ela está exercendo a função de sujeito com relação à oração principal. Sabe-se o quê? Que o prazo terminará neste final de semana. Então, aí nós temos a oração subordinada, substantiva, subjetiva.
Como eu falei para vocês, é um dos passos para que nós venhamos reconhecer se a oração é subjetiva. Ela começa com o verbo de ligação. Começa. Ela inicia, a oração principal inicia com verbo de ligação. Cuidado, estou falando que inicia. Porque lá nos meados do estudo das orações, nós vamos nos depararmos com o verbo de ligação e vocês poderão dizer: ah, mas você falou que a subjetiva começa. E essa bem aqui também tem. Então, que fique claro, a subjetiva é um dos passos. Inicia com o verbo de ligação. Outro, verbo na voz passiva analítica. O que é o verbo na voz passiva analítica? É o verbo de ligação mais verbo no particípio. Como foi mencionado os verbos de ligação e como foi mencionado o que é um verbo no particípio. Quando eu falei das formas nominais do verbo, infinitivo, particípio e gerúndio. E a oração subordinada, substantiva, subjetiva, faz-se de verbo de ligação mais verbo no particípio. O outro passo é esse: verbo na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula si, ou seja, está na voz sintética, na voz passiva sintética. Nós temos aqui subjetiva. Como é formada a oração principal? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Vou voltar aqui novamente. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Olha aí. É importante. Predicativo do sujeito são características atribuídas ao sujeito por intermédio do verbo de ligação. Como está claro aqui. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, a oração subordinada é subjetiva. Outro, verbo de ligação. Verbo intransitivo, aliás, a oração é subjetiva. Voz passiva analítica, que foi aquele é sabido, a oração é subjetiva. Voz passiva sintética, aquele sabe-se, né? A oração é subjetiva. Lembre-se, sempre faltará o sujeito na oração principal, pois a oração subordinada exerce esta função. Então, por mais que você busque localizar o sujeito dessa oração, na oração principal, você não vai encontrar. A subjetiva sempre faltará o sujeito na oração principal, pois a oração subordinada é quem vai exercer essa função. É lá que nós encontraremos o sujeito. Então, quando o sujeito é localizado na oração subordinada, isso quer dizer que ela é subjetiva, ok? Então, para que nós venhamos aprender com calma, nós vamos parar aqui na subjetiva e depois daremos continuação. Como eu falei, é um assunto extenso, por natureza complexo às vezes, porque mexe com todas as classes gramaticais, mas isso não quer dizer que não venhamos a aprender. Nada é impossível. Iremos aprender com toda facilidade, passo a passo. Uma boa noite, bons estudos e até amanhã, se Deus quiser.